Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje nós vamos resolver uma questão do Enem. Vai ser a questão 137 do caderno amarelo do Enem de 2019, é uma questão de matemática. E essa questão ela também aparece nos outros cadernos, no rosa, no cinza e no azul. E na descrição aqui do vídeo vocês podem ver qual é a correspondência da questão, tá? A gente está padronizando o caderno amarelo, né? Por ser o caderno que a gente na busca é o que aparece primeiro lá no INEP, né, na ordem, e aí vocês poderão seguir ali e verificar em outros cadernos também, caso você esteja estudando por outro caderno. A questão de hoje é uma questão de análise combinatória, né, ela fala de uma questão de combinações, e vocês vão poder ver que ela não é difícil, ela é bem tranquila para resolver, tá bom? Antes da gente ir para a explicação, então, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like se você gostou do vídeo, e de apertar o sininho de notificações para receber quando a gente colocar novos vídeos aqui no canal para vocês. Beleza, gente? Então bora lá para a questão? Eu estava me esquecendo. Se vocês tiverem dúvidas, comentem. Bom, então tá aí, pessoal. Questão número 137 do caderno amarelo do Enem de 2019. Vamos à leitura do enunciado. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, como você pode ver aqui na imagem, mais 12 vagões de igual formato e tamanho, numerados de 1 a 12, como a gente pode ver aqui. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na azul, 3 na verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. Então veja que existe uma questão de numeração nos vagões, né, o que nos mostra que eles vão ser diferentes um em relação ao outro, né? Então existe uma questão aí que torna diferente o posicionamento desses vagões. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por... Olha que interessante, gente. Nós podemos montar diferentes trens aí, de acordo com as combinações de colorações. O que a gente tem de principal aí nesse probleminha é que você tem 4 na cor vermelha, vamos colocar assim, ó, vermelha, dados do enunciado, tá? Vermelha são 4 vagões, aí você tem azul, azul são 3, verde são outros 3 vagões e amarelo, na cor amarela, né? Na cor amarela, nós temos 2. Então, aqui você tem a totalização, né, dos 12 vagões. E aí, o que acontece? Para você descobrir a quantidade de agrupamentos possíveis, você tem que pensar se a ordem importa ou se a ordem não importa, né? Quando a gente fala de ordem importa, ordem não importa, se eu colocar, por exemplo, um vagão amarelo na primeira posição ou colocar um vagão amarelo por exemplo, se eu inverter essa ordem, né? Se eu colocar, por exemplo, o vagão 1 e 2 ou colocar o vagão 2 e 1, você está usando esses 2 vagões e não importa a ordem desses vagões. Quando a gente usa isso, por exemplo, se a gente pensar numa situação de que você tem 12 pessoas concorrendo a 3 cargos e são 3 cargos diferentes. A ordem que essas pessoas ocupam esses cargos importa. Agora, se forem, por exemplo, 12 pessoas concorrendo a 3 cargos de mesma classificação, de mesmo nível, né? Não importa a ordem que essas 3 pessoas ocuparão esses cargos. Essa situação dos vagões, imagine o seguinte, você tem 12 vagões ali concorrendo às 4 cores, por exemplo, que serão pintadas de vermelho. Né, 4 vagões que serão pintados de vermelho, 12 vagões para serem combinados ali nas 4 posições que serão colocadas de vermelho. Então, o que a gente considera? São 4 cores, 4 posições para vermelho. Não importa a ordem que essas 4 posições, que esses vagões entrarão nessas 4 posições, importa que eles serão da cor vermelha. Então, você tem primeiro aqui uma combinação, porque não importa a ordem. Se importasse a ordem, nós trabalharíamos com a ideia de arranjo. Mas é combinação. Mas isso não é uma coisa que deixa muito em questão no exercício, porque todos os itens tratam de combinações.
né? Então a gente sabe que tem combinações em todos eles, à exceção desses dois que colocam o número 2. Então, por eliminação, a gente já exclui esses que não tratam de combinações, a gente já exclui aqueles que envolvem soma. Então a gente ficaria somente em dúvida no primeiro e no último, na letra A e na letra E. Né? Por eliminação já teríamos essas duas alternativas. Por que soma não entra? Porque sempre que a gente usa a ideia de combinações, de análise combinatória, utilizamos uma coisa chamada princípio fundamental da contagem. Então a gente tem o PFC, princípio fundamental da contagem, onde você vai pegar os elementos aí que fazem parte do estudo e nós vamos multiplicar esses elementos. Então você vai pegar o A, multiplicar pelo B, multiplicar pelo C e assim por diante. Né? O princípio fundamental da contagem não é Premier Futebol Clube, não, é princípio fundamental da contagem. Então o que acontece? Seria só a letra A ou a letra E. Para a gente definir qual das duas que é a verdadeira, a gente tem que considerar o seguinte: eu tenho uma combinação, presta atenção nisso, ó. Eu tenho primeiro uma combinação de 12. Uma outra forma de escrever é assim: combinação de 12 para 4 vagas, que são as vagas do vermelho. Olha que interessante. Eu tinha 12 trens disponíveis, 12 vagões disponíveis para 4 vagas. Isso vai ser multiplicado por uma outra combinação, só que agora, veja só, se eu já ocupei 4 vagas, eu tenho agora somente 8 vagões disponíveis para as próximas 3 vagas. E aí eu vou ter agora, num próximo passo, somente 5 vagões disponíveis, porque de 8 já ocuparam 3, 5 vagões disponíveis agora para as outras 3 vagas. E por último, eu tenho agora só 2 disponíveis para 2 vagas. Então, o cálculo ele se dá através dessa conta. E a gente já sabe que isso está na alternativa E. Um bônus aqui, só para a gente relembrar, né? Como que funciona essa questão de combinações? A combinação, por exemplo, vamos colocar aqui na cor preta para não confundir aqui com a alternativa, tá? Só para a gente relembrar a fórmula, a combinação de n elementos para p posições, ela vai ser dada por n fatorial dividido por n menos p fatorial, e no caso da combinação, como a ordem não importa, a gente exclui muitos elementos, dividindo de novo aqui por p fatorial, posições fatorial. Tá? Então, só para a gente saber, o cálculo desse primeiro, ele seria feito assim, ó, 12 para 4, ele seria 12 fatorial, dividido por 12 menos 4, fatorial, e multiplicado ainda por 4 fatorial, tá? Então o cálculo se daria desse modo. É claro que esse exercício não está exigindo o cálculo. Ele só quer saber da gente como é que funcionaria, como que seria a fórmula, né, para expressar isso. Então bastaria a gente entender essa questão de que se eu já utilizei 4 vagões, na próxima eu só tenho 8 disponíveis. Se eu já utilizei outros 3, agora eu tenho só 5 disponíveis e assim por diante. O que faz diferença em relação à alternativa A. Né? Se eu já utilizei os vagões, eles já não estão mais disponíveis. Tudo bem, gente? Então esse daqui é só um bônus, né, de como lembrar da questão da fórmula. Tá? É claro que essa conta daria uma quantidade enorme de combinações, você iria calcular e daria um número muito grande. E o exercício não exige isso. Tudo bem, gente? Então essa é a questão 137 do caderno amarelo. Até mais, até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho de notificações.